Eu queria dizer aos deputados que me antecederam, antes do deputado Nelson Martins, que se governo nada fizer, é melhor renunciar ao cargo. Se os governos não tiverem algo para apresentar de positivo, teria até talvez sido impedido de governar. Os deputados que me antecederam foram no rumo da expressão que usei aqui de obras megalomaníacas. O governo não tem obras megalomaníacas, o governo tem projetos de obras megalomaníacas. Porque as obras não foram ainda apresentadas. Estão ainda no papel ou estão ainda em execução. Na minha concepção, Ronda é um projeto megalomaníaco, Aquário é um projeto megalomaníaco, fachadas caríssimas nas delegacias de polícias são obras megalomaníacas, porque elas não são funcionais e não tiram o povo do Ceará desta miséria em que vive. Desta miséria em que vive. O deputado Wellington, eu tenho aqui em mão um artigo do doutor Glauco Lobo, do dia 1º de agosto de 2010, sem tirar nenhum mérito do que Vossa Excelência falou. Mas olha o que é que o doutor Glauco Lobo, cirurgião cardiovascular, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, escreveu no dia 1º. Olhe bem, povo do Ceará. Vou ler alguns trechos do artigo, do longo e responsável artigo do doutor Glauco Lobo. As unidades de assistência, o tema é estado atual da cirurgia no Ceará. Estado atual da cirurgia no Ceará. Ele faz uma avaliação dos hospitais que operam, obviamente o Hospital de Messejana e o Hospital das Clínicas. As unidades de assistência atendem à demanda reprimida dos centros de referência. A maioria das nossas unidades situam-se em Fortaleza, mas muitas delas estão desativadas ou subutilizadas. Olhe bem, doutor Glauco Lobo, uma personalidade conhecida, um homem extremamente devotado à profissão de medicina e que presta enorme serviço ao estado do Ceará. Em relação aos centros de referências, o Ceará dispõe de 2 unidades, Hospital de Messejana, Carlos Alberto Studart Gomes, da Secretaria de Saúde do Estado, e o Hospital das Clínicas, Dr. Walter Cantilho, da UFC. Estes centros devem congregar as melhores condições de trabalho e receber o apoio necessário para o seu funcionamento. Entretanto, muito pouco do que foi determinado está sendo feito para o atendimento do cardiopata em condição de cirurgia cardíaca. O Hospital de Messejana, constantemente com os corredores de emergência lotados de macas, não consegue atender a demanda de todo o Estado. Paralela a essa caótica realidade, acrescenta-se a tristeza dos números. Segundo o DataSUS, o Ceará é um dos estados nordestinos que menos realiza cirurgias cardíacas por habitantes. Dr. Glauco Lobo, um dos maiores cirurgiões vasculares do estado do Ceará e do Brasil. No Brasil, ocorrem cerca de 350 cirurgias cardíacas por milhão de habitantes ano, 5 vezes menos do que nos Estados Unidos e na América Latina e na Europa. Em consonância com a média brasileira, o Ceará, olhe bem, meus senhores e minhas senhoras, o Ceará, com seus 8 milhões e meio de habitantes, deveria realizar, em média, 3.000 cirurgias cardíacas por ano. 3.000 por ano. Porém,
o sistema público custeou nos últimos 4 anos somente algo em torno de 1.000 cirurgias cardíacas por ano, ou seja, 3 vezes menos que a média nacional e 15 vezes menos do que a média dos Estados Unidos. Podemos então inferir que 2.000 pacientes deixam de ser operados a cada ano no Ceará. 2.000 pacientes, deputado Rômulo Coelho, deixam de ser operados no estado do Ceará, os quais certamente podem evoluir para um desfecho muito grave ou para o óbito. De acordo com esses dados, cerca de 150 cearenses podem estar morrendo por mês no nosso estado, pois não conseguem ter seus corações operados. Que quadro lamentável! Isso aqui, deputado Rômulo, eu estou colocando nos anais pela responsabilidade que o autor tem em escrever com tamanha repercussão. De acordo com esses dados, cerca de 150 pessoas podem estar morrendo por mês no Ceará por não conseguirem operar seus corações. Cifras semelhantes só são vistas em sociedades situadas em escalas muito inferiores de desenvolvimento social e econômico, o que não é o nosso caso. Esperamos que se desperte urgentemente para esse grave problema de saúde pública, tendo em vista que a população, principalmente a mais carente, não está sendo atendida adequadamente. Ressaltamos que ao longo dos últimos 40 anos, a cirurgia cardíaca cearense tem feito a sua parte, contribuindo para o desenvolvimento da especialidade, tanto em nível nacional como internacional. Sempre dedicou grandes esforços para proporcionar à população o melhor atendimento possível. Por isso, que tudo tem que ser medido e pesado. O deputado Hélito Landim trouxe uma matéria meritória. Transplante, que o estado do Ceará é um dos que mais doam órgãos, e está de parabéns à equipe, está de parabéns à família que recebe, com muita dor a família que cede também está de parabéns, mas quando vamos ver o outro lado da moeda, que são as cirurgias cardíacas dos pobres cearenses que não têm plano de saúde, nós vemos esse quadro trágico, deputado Rômulo. Uma tragédia. Ou seja, o estado do Ceará quer se evidenciar em um setor, quanto um setor muito mais básico, que é uma cirurgia de coronárias, uma cirurgia de câmaras cardíacas, de válvulas, que não precisa de transplante, que não precisa de órgão de doador que morreu, que não há famílias enlutadas, sofrendo a dor da perda de seu familiar, apenas o direito de fazer uma ponte de safena, uma abertura de uma válvula mitral, de uma tricúspide. O estado do Ceará tem esses tristes números.